fica desse jeito, deste modo, aberta essa nossa 10ª conferência teológica, cujo tema, como já foi dito aqui na abertura, é Gálatas, um espelho da atual igreja cristã evangélica, redescobrindo a graça em meio à apostasia. Vamos repetir todo mundo esse tema? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Diga assim: Gálatas, o espelho da atual igreja cristã evangélica. Olha o que vocês estão dizendo. Que este livro, nós estamos afirmando categoricamente que esta epístola de Paulo aos Gálatas é um espelho. Ou seja, é uma carta que reflete nos seus 6 capítulos a atual igreja cristã evangélica. E como subtítulo nós temos Redescobrindo a Graça em Meio à Apostasia. Abra sua Bíblia então no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Só a título de curiosidade eu quero falar aos irmãos, ou mesmo lembrá-los de que esta epístola foi a primeira epístola, ou que seja, o primeiro livro do Novo Testamento. De todos os 27 livros do Novo Testamento, este, Gálatas, foi a primeira epístola de Paulo e foi o primeiro livro escrito de todo o Novo Testamento. Ou seja, quando Paulo escreveu esta epístola, não havia ainda sido escrito Mateus, Marcos, Lucas, João, nem Atos, nem qualquer outro livro, nem qualquer outra epístola, nem qualquer outra carta, nem sequer o Apocalipse. Então nós vamos abrir aqui nesta carta. Sendo uma carta, o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, um grupo de igrejas que ele próprio fundou com seu ministério, na sua primeira viagem missionária. Ou seja, esse livro é primeiro em tudo, é o primeiro do Novo Testamento, é a primeira carta escrita a um primeiro grupo de igrejas que Paulo fundou no seu ministério, sabendo que Paulo fez 3 viagens missionárias. Imagine só que Paulo, na sua primeira viagem, ele foi pregando, passando de cidade em cidade, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas foram se convertendo ao Evangelho, foram se entregando e abrindo o seu coração para o Evangelho. E Paulo então, ao ir no sentido da sua viagem, ele foi estabelecendo igrejas nas cidades pelas quais ele passou. No seu retorno de lá para cá, voltando para Antioquia, ele voltou de igreja em igreja, agora confortando o coração dos irmãos e dizendo que era necessário que eles ficassem firmes na fé. Quando ele chega então em Antioquia, não se passou muito tempo, ele recebe uma grande notícia, uma trágica notícia acerca da condição dessas igrejas que ele havia fundado, as igrejas da Galácia, que eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho e passando para um outro evangelho. Então imagine que tudo que nós vamos falar aqui nesses dias diz respeito, em primeiro lugar, ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ao verdadeiro. E isso fazendo sempre uma oposição, ou contrapondo o verdadeiro evangelho aos falsos evangelhos, ou que seja ao falso evangelho que entrava naquele tempo nas igrejas da Galácia, quando Paulo escreveu essa carta. Por essa razão, entenda isso em nome de Jesus que vamos dizer agora. Nós vamos não somente ler essa carta, como quem recebe uma carta do apóstolo Paulo, como nós vamos fazer uma releitura dessa carta, como quem procura ver aqui dentro as igrejas cristãs evangélicas dos dias de hoje. E por isso queremos olhar essa epístola não somente como uma carta, mas sobretudo como um documento. Por que vamos olhar como um documento? Ora, porque se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos e afirmamos crer que este livro que carregamos nas mãos, a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus, é um livro inspirado, é um livro que foi revelado por Deus primeiramente aos pais, então pelos profetas, e então na encarnação do seu Filho Jesus Cristo, e seguindo com os apóstolos de Jesus Cristo, então até o Apocalipse, nós cremos dessa maneira. Então, o único paradigma que nós temos, que é um paradigma seguro acerca do que é a verdade de Deus, acerca do que é o Evangelho de Deus,
Para que você identifique uma igreja genuinamente cristã, a única referência, o único paradigma que nós temos é a Escritura. Então, se você que está aqui essa noite ou que assiste a esta reunião pela internet, porque está sendo transmitido ao vivo, eu não sei qual é o rótulo denominacional que você carrega. Se você é assembleiano, se você é batista, se você é presbiteriano, se você é iurdiano, se você é testemunho de Jeová, adventista, espírita, eu não sei qual seja, mas também não tem nenhuma importância esses rótulos todos. Eu quero apenas dizer que se você é um cristão que diz crer na Bíblia Sagrada, então você deve olhar para esta epístola, não somente para esta, mas para toda a Escritura, mas sobretudo para esta que vamos tratar nesse final de semana, como sendo um documento, como sendo um registro não somente da identidade da igreja daquele tempo, como um registro das experiências da igreja daquele tempo, e não somente isso, mas como sendo uma carta escrita por um autêntico apóstolo do Cordeiro, para então ensinar a igreja acerca da verdade. Então nós vamos ler a epístola, nós vamos fazer uma releitura, como quem procura ver nesta carta a experiência da atual igreja cristã evangélica, e por esta razão então nós vamos fazer o quê? Nós vamos reescrever essa carta. Lógico que nós não vamos escrever adicionando ou subtraindo, mas que essa conferência em si mesma será oralmente uma reescrita, no sentido de que nós vamos nos aprofundar dentro das intenções dessa epístola. De maneira que aqui eu vou transmitir aos irmãos, numa leitura quase que total dessa epístola com os irmãos, de maneira a inscrever ou reescrevê-la no nosso entendimento, para que você compreenda o que o apóstolo Paulo quis dizer nesta carta. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. E aí os irmãos verão que coisa grandiosa. Hoje, abordando aqui os capítulos 1 e 2, eu quero ler com vocês esses dois capítulos brevemente. Não se importe, não tenha pressa, se porventura gastarmos aqui 3, 4 a 5 minutos lendo. Como é uma carta, toda carta precisa ser lida. Eu acredito que aqui ninguém nunca tenha um dia recebido uma carta, né, que tivesse 6 folhas, e você então leu apenas uma frase e guardou a carta. Ou então leu uma frase no início, outra no final e guardou a carta. A carta é para ser lida, toda ela. Então, vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 1 e o capítulo 2. Ok? Leiamos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo.
Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazê-lo. Versículo 11 a 21, agora a parte final dessa porção. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastaram-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé num Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para alguns,
eu diria, não se desespere. Para outros, eu digo, não julgue que essa carta ou que esses 2 capítulos sejam tão simples a ponto de chegar a ser simplório. Eu quero reler agora toda essa porção com os irmãos, atentando para 5 aspectos muito importantes que estão aqui dentro. Pelo menos 3 deles estão claramente aqui escritos, e os últimos 2 são contextos nos quais essa carta, ou pelo menos os irmãos daquele tempo, se encontravam. Vamos demonstrar, primeiramente, a razão desta epístola. O que moveu o coração do apóstolo Paulo? O que consumia o seu espírito, que o motivou a escrever esta epístola aos irmãos da Galácia? Em outras palavras, qual é o problema que nessa carta o apóstolo Paulo procura resolver? Esta será a primeira consideração. Se você não pegar esse primeiro ponto, a razão por que o apóstolo escreveu essa carta, ou os motivos que o levaram a escrever essa carta, o problema que ele procurava tratar, essa carta perde todo o significado para você. É por isso que nós não podemos fazer leituras, de referências, de versículos isolados. Porque se você lê 1 ou 2 ou 3 versículos, como se costuma dizer, vamos abrir no capítulo tal e vamos ler o versículo tal. Aí vai lá ler o versículo tal, aí o pregador diz o que ele quer falar e como ele quer falar. Então, nós temos que ler toda essa carta. Se você perder a razão por que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ou as circunstâncias e os problemas que ocorreram naquele tempo, que o moveram a escrever a carta, você terá perdido todo o significado da carta e não poderá compreender nada disso. Primeiro, então, o motivo ou os problemas que levaram Paulo a escrevê-la. O segundo, Paulo apresenta de maneira breve o seu evangelho. O problema da carta, o evangelho de Paulo. Terceiro, o conflito que Paulo teve com Pedro, que está aqui no capítulo 2. Esses 3 tópicos estão claramente nesta ordem. O motivo da epístola, o evangelho de Paulo, o conflito que Paulo teve com Pedro em Antioquia. Os 2 últimos tópicos são contextuais. Vamos então nos referir ao contexto desse tempo, que é o livro de Atos, ao contexto da igreja primitiva nos dias de Atos, e então vamos concluir com o concílio de Jerusalém. O motivo da epístola, o evangelho de Paulo, o conflito que Paulo tem com Pedro, o contexto de Atos dos Apóstolos, ou da igreja primitiva, e então o concílio de Jerusalém. Queridos, por que é importante? E qual que é a relevância, pense comigo, de se fazer uma conferência, anunciar na televisão por tanto tempo, empenhar toda a igreja para que vocês viessem aqui essa noite, e amanhã de manhã, e amanhã à noite, domingo de manhã, para falar desta epístola? Qual é a importância disso? Amados, vejam, nós estamos vivendo o século 21, ou seja, estamos há 2000 anos praticamente da igreja primitiva, da primeira igreja, da igreja apostólica. Porque as nossas referências são os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, aqueles que ouviram de Cristo, aqueles que receberam o evangelho de Cristo. Vivemos hoje num tempo de muitos evangelhos. Vivemos num tempo em que o evangelho da Escritura, ele foi de tão modo deturpado, que existem várias versões do evangelho, Existem várias crenças em diversos tipos de evangelhos diferentes, embora todos digam crer no mesmo evangelho. A questão é quando você traz o seu evangelho, esse que você aprendeu na sua casa, aprendeu nos livros, aprendeu na escola dominical, aprendeu lendo livros, aprendeu na sua vida religiosa. Quando você pega esse evangelho e traz, será que ele se enquadra dentro deste evangelho escrito do Novo Testamento? Essa é a grande questão. Pense comigo que Paulo, ele foi um dos apóstolos de Cristo, e tão logo ele fez a sua primeira viagem missionária, estabeleceu, o próprio Paulo foi quem fundou, quem ensinou os irmãos as verdades centrais acerca da fé. Imagine só o apóstolo Paulo na sua cidade, você se convertendo a Cristo, e ele ensinando a você
a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, como ele diz em Atos capítulo 20, versículo 27, ou capítulo 20, versículo 21, ele diz: eu sempre estive de casa em casa, anunciando e declarando toda a vontade de Deus, ensinando. E agora ele vai fundando várias igrejas, e ele volta no mesmo percurso, ali exortando os irmãos dessas igrejas novas a permanecerem firmes. E então ele volta para Antioquia, de onde ele havia saído, conta para a igreja de Antioquia o que Deus tinha feito, quantas igrejas haviam sido estabelecidas, os irmãos daquelas igrejas, e a igreja de Antioquia feliz pela grande obra, até que o apóstolo Paulo recebe uma notícia de que os irmãos da Galácia, que era uma região, ali talvez com as 10 a 15 igrejas, uma grande região, estavam deixando de lado o verdadeiro evangelho. E aqui nós entramos na razão dessa epístola. Olhe na sua Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 6 em diante. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então pense comigo, se nós estamos hoje há 2000 anos e estamos vivendo uma confusão no meio cristão concernente ao evangelho, e é de se esperar, porque 2000 anos, ou seja, é muito tempo para que o povo se afaste paulatinamente, pouco a pouco, do verdadeiro evangelho. E ainda assim há muitos cristãos que não conseguem conceber a ideia ou a possibilidade de que vivemos num tempo de muita apostasia, ou seja, de abandono do verdadeiro evangelho. Agora, Paulo não. Paulo talvez estivesse ali 6 meses, que tinha acabado de fundar aquelas igrejas, de estabelecê-las, e agora simplesmente ele ouve dizer que tão logo aquelas igrejas já haviam abandonado o evangelho. Ou seja, quando se passam anos e séculos, talvez seja possível que se afaste do evangelho. Agora, pensar que uma igreja tão nova, tão próxima do apóstolo Paulo, tão recente, recém-nascida, abandonasse o verdadeiro evangelho. Abre uma aspa aqui rapidamente e considere algo em nome de Jesus, porque é isso que vai fazer uma grande diferença em nossas vidas. Eu quero que os irmãos considerem o passado. Eu quero que os irmãos considerem a igreja do século I. Eu quero que vocês olhem para aquela igreja. Vamos ler a história daquele povo, vamos ler a história naquele tempo, porque se nós lermos a história do modo como ela é e a compreendermos, ficará mais fácil de nós compreendermos a nossa história. Muitos não podem compreender a própria história porque não conhecem a história dos seus antepassados, que acabaram influenciando e gerando a nossa sociedade, o nosso povo, o nosso país, o nosso tempo. Então vejam que o apóstolo Paulo diz: olha, admira-me que estejais passando tão depressa. Tem na sua Bíblia essa expressão? O apóstolo Paulo diz: olha, eu estou extremamente admirado. Como pode essas igrejas que eu acabei de estabelecer, tão depressa, estáis passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho? E aqui é interessante lembrar os irmãos, ou fazê-los saber, que essa expressão outro, no grego é héteros. Ele quer dizer, estáis passando para um evangelho diferente daquele que vocês inicialmente receberam. Isso porque há uma outra palavra no grego uma outra palavra que significa, também outro, mas que não é outro em natureza, seria apenas um outro em número. Por exemplo, Mateus escreveu o evangelho de Cristo, Marcos escreveu outro evangelho, Lucas escreveu outro evangelho. Podemos dizer que cada um desses escreveram, cada um o seu evangelho. Portanto, podemos falar em mais de um evangelho em número. Entretanto, esses muitos evangelhos de Pedro, que seja de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, eles possuem uma só natureza. Portanto, não se pode falar que é hétero, que é diferente. Ainda que muitos em número, mas um só em essência, um só na verdade que transmitiram.
Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou admirado como é que essas igrejas, vocês, estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isto é, para um evangelho diferente, um evangelho de uma outra natureza, o qual não é outro. E aqui esse outro já é aquela outra palavra, que quer dizer que não seria um outro evangelho em número, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, lendo o passado, lendo essa carta, você consegue considerar que já no primeiro século da era cristã, já das barbas dos apóstolos, o apóstolo Paulo vivo, é dito que havia aqui algumas pessoas que se diziam cristãs, que se diziam, quem sabe, até mesmo apóstolos, que se diziam mestres, que se diziam bispos, ou que fossem evangelistas, pastores ou missionários, que agora estavam perturbando as igrejas da Galácia. Olha só o versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tudo o que falaremos aqui nesses 4 dias, ou nessas 4 reuniões, é acerca do verdadeiro evangelho e como que esses homens aqui, que já no tempo do apóstolo Paulo, no primeiro século, talvez ali por volta do ano 48, 49 da era cristã, como é que esses homens procuravam perverter o evangelho. Havia homens inimigos do evangelho, homens que saíam de igreja em igreja, de cidade em cidade, persuadindo os cristãos, fazendo-os se desviar do verdadeiro evangelho, levando-os para um outro evangelho. E aqui é muito complicado, porque quando se diz de abandonar o evangelho e largar o evangelho e não querer saber do evangelho, é muito nítido isso. Mas quando alguém chega com um evangelho que parece com o evangelho de Cristo, mas que não é o evangelho de Cristo, um evangelho totalmente pervertido, muitas vezes as pessoas não conseguem discernir se aquele evangelho é verdadeiro ou se é falso. De maneira que esses mesmos inimigos que procuravam perturbar e perverter o evangelho naquele tempo, esses inimigos, eles estão em toda a história. Esses inimigos, eles estão hoje, em pleno século 21. Eles estão na mídia, eles estão nos templos, eles estão em todos os lugares, estão nas livrarias, estão nas rádios, estão aí falando constantemente. E nós precisamos pensar isso, porque é de uma responsabilidade muito grande. Quando você fala acerca do evangelho, eu creio no evangelho. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui creem no evangelho? Olha, todos levantariam a mão, eu penso. Até aquele que ainda não anda no evangelho, não, eu acredito no evangelho. Agora eu pergunto para vocês, será que este evangelho que você crê é o evangelho de Jesus Cristo? Ou é um evangelho pervertido? Vejam que não são palavras minhas. Olhe na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho que você crê. E aqui está o desafio. E eu desafio a todos vocês. Venham amanhã de manhã. Venham amanhã à noite. Venham domingo de manhã. Coloque a sua fé à prova. Agora você deve ser o maior interessado em saber. Eu que quero saber, você tem que dizer, eu que quero saber se o evangelho que eu creio é o evangelho de Cristo ou é um evangelho pervertido. Então observa que essa possibilidade de se haver um evangelho pervertido não é uma questão apenas nossa, não. É uma questão que já nos meados do primeiro século já havia essa perversão do evangelho, ou homens querendo perverter o evangelho. E aí o apóstolo Paulo traz uma palavra muito forte, versículos 8 e 9, ele diz, olha, mesmo que nós mesmos, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do evangelho que tendes recebido, que seja anátema.
E aí no versículo 10 ou 9, ele torna a repetir, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além do evangelho que temos pregado, que seja anátema. Ou seja, mesmo que você na sua experiência, diga, pastor, eu tenho muita comunhão com Deus. Ou você diga assim, não pastor, é porque é o seguinte, eu creio deste modo, nessa palavra, deste modo, porque eu tenho profundas experiências com Deus, eu vejo anjo. Imagino que eventualmente desce um anjo na sua casa, nas suas visões, com a espada desembainhada, e te fala coisas acerca do evangelho. Pode aparecer um anjo, diz a Escritura, mesmo que um anjo venha, se traz um evangelho que ultrapassa o evangelho de Jesus Cristo, que esta pessoa, ou que esse anjo seja anátema. Sabe o que é anátema, queridos? Maldito, condenado ao fogo eterno. Agora imagine só, eu estou na minha casa, de madrugada, refletindo, pensando, considerando, de repente vejo uma luz entrando no meu quarto, e eu vejo um homem de branco, olhos azuis, cabelos loiros, com uma espada desembainhada na mão, dizendo, eu sou Miguel, ou que seja Gabriel, ou Ariel, ou Rafael, ou qualquer El que você quiser. Eu venho da parte de Deus para vos falar. Eu diria, o senhor pode começar a falar, pode começar. E eu ouviria então atentamente cada palavra. Se porventura ele dissesse alguma palavra, não uma palavra escrita, mas algum conceito que desvirtuasse, que se afastasse, que procurasse, que fosse diferente deste evangelho, eu olharia para ele e diria, o seu El, Rafael, Miguel, é o seguinte, você é um maldito. Pastor, você falaria isso para um anjo? Falaria. E você tem que ter a mesma coragem. O grande problema é que hoje em dia nós vivemos num tempo de muita covardia, porque muitos se deparam com o verdadeiro evangelho, mas não têm coragem de abrir a boca e falar. Não tem coragem de falar, às vezes, diante de um homem, que dirá diante de anjos. Olha, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Este é o problema da epístola. Toda ela vai tratar acerca de corrigir este problema. Homens perversos, homens maus, como vocês podem observar, que se introduziram dissimuladamente no meio da igreja da Galácia, das igrejas, procurando levar os irmãos a uma concepção errada do evangelho, a práticas que não fazem parte do evangelho, a costumes, a tradição, a uma série de circunstâncias que se afastavam do evangelho. Claramente, esta é a razão, este é o motivo e esta é a circunstância em que essa carta foi escrita. Um apóstolo autêntico, ao se deparar com uma igreja que havia se afastado do evangelho verdadeiro, ele então escreve para esta igreja com o fim de falar, olha, eu estou admirado de vocês. Como pode tão depressa uma igreja tão nova, tão recente, se afastar do evangelho para um outro evangelho, um evangelho diferente como vocês têm se afastado. E é por isso que a partir do versículo 10, ele começa a fazer uma defesa. Seria o segundo tópico que nós vamos abordar. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu quero falar a vocês acerca do evangelho que eu recebi. E isso, essa defesa ela é necessária, porque esses homens que procuravam perverter o evangelho de Cristo, esses homens que procuravam perturbar a paz das igrejas, eles levavam um argumento consigo. É como que eles dissessem nas igrejas, olha, vocês devem fazer assim. E os irmãos dissessem, não, fulano, é porque o apóstolo Paulo, que fundou a nossa igreja, que é um apóstolo de Jesus Cristo, ele nos ensinou diferentemente. Ele não disse que era deste modo. E aí então, é que esses homens maus e perversos, certamente, eles começavam a colocar em dúvida o ministério do apóstolo Paulo.
Talvez ele dissesse: não, Paulo não é um autêntico apóstolo. Não é, até porque Paulo não esteve com os 12 apóstolos, ele não faz parte, ele não esteve no batismo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não esteve ao pé da cruz quando ele foi crucificado, não o viu ressuscitado juntamente com os demais apóstolos. Um tanto de argumentos que procurava tirar a autoridade do apóstolo, ou descredenciá-lo, ou desautorizá-lo. E a igreja agora começou a ficar em dúvida acerca do apóstolo Paulo. Só uma perguntinha aqui: alguém algum dia, vocês aqui, na sua experiência, já ouviu alguém colocar em dúvida as palavras do apóstolo Paulo? Alguém já ouviu? Não, talvez não todos os escritos, mas já ouviu: não, mas é porque Paulo, não é porque Paulo, não é porque... Já ouviram isso? Irmãos, esse espírito que nos influencia eventualmente e nos faz até pensar assim, já estava agindo naquele tempo. Imagine que o apóstolo Paulo escreveu 50% dos livros do Novo Testamento. De todos os livros escritos, são 27, 14 são do apóstolo Paulo. Se fôssemos considerar em volume, ele escreveu 30% do Novo Testamento. Imagine que só o apóstolo Paulo nos legou mais da metade do Novo Testamento. E a importância dos seus escritos para a edificação da igreja. E então Paulo faz uma defesa. E ele faz duas afirmações. A primeira ele afirma, a segunda ele afirma e desdobra, dizendo, a partir do versículo 10: porventura procuro eu agradar a homens ou a Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Observa você como o apóstolo Paulo coloca essas palavras. Ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Por que ele diz agora? Vocês viram esse agora? Quem leu essa epístola aqui, antes de vir para cá? Muito bem. Vocês viram esse agora? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? E ele diz: ou procura agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Em outros tempos, no passado, eu procurava agradar a homens. Na minha experiência pregressa, quando eu estava no judaísmo, eu agradava aos homens e buscava o favor dos homens. Mas agora que eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os gregos, né, para os judeus, eu não mais agrado a homens. Ele diz: se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí ele começa então a demonstrar: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E aqui a crise está estabelecida. Qual crise? Imagino o apóstolo Paulo, apóstolo. Como ele diz no capítulo 1, versículo 1: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, olhem para mim por um momento. Dizendo: pessoal, é o seguinte, eu não quero agradar a homens, não busco o favor dos homens. Veja ele dizendo: o evangelho que eu prego, não o recebi de homem algum. A crise está estabelecida. Qual crise, pastor? Imagine só os irmãos da Galácia lendo essa carta. E Paulo dizendo: irmãos da Galácia, vocês precisam acreditar em mim, porque o evangelho que eu vos prego, não recebi de homem algum, recebi de Deus diretamente. E os irmãos talvez pensam assim: será que ele está falando a verdade? Não tem essa crise, não tem? Ora, eu imagino vocês aqui hoje, ouvindo essa mensagem. A grande pergunta é: será que esse pastor está falando a verdade? Mas não queira ouvir de mim a verdade. Se você tão somente olhar na sua Bíblia, na sua mão, você verá o que está acontecendo. Apenas leia, apenas confira. O apóstolo Paulo diz: olha, o evangelho que eu vos prego, ou que eu vos anuncio, não é segundo o homem. Aí ele começa a elencar uma série de possibilidades. Ou seja, quando alguém recebe de homens, ou ele recebe na sua infância, na sua tradição, não é? Ou não?
na infância. Ou ele recebe na sua conversão, ou se converte. E aí logo os líderes lhe vão enchendo a cabeça dele daquelas supostas verdades. Por isso que ele vai dizendo assim, olha, versículo 12, leia comigo. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele diz, porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo? O que tem a ver? O que tem a ver? Eu não recebi o evangelho de homem algum, porque vocês sabem qual foi o meu procedimento no judaísmo. Qual é a relação que ele está querendo trazer para nós aqui? Olha, eu não recebi de homem algum. Se vocês pensam que eu recebi esse evangelho que prego no judaísmo, estão enganados. Porque vocês mesmos são testemunhas, né? Qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. Então, a revelação do evangelho que eu recebi não pode ter sido recebida no judaísmo. Porque no judaísmo onde eu estava, pelo contrário, eu perseguia. Eu era contrário. O judaísmo perseguia a igreja de Jesus Cristo. E portanto ele quer dizer, eu não recebi o evangelho quando na minha infância e juventude, isto é, nas tradições em que eu vivia. Não recebi lá. Então ele começa tratando conosco numa questão muito certa. Não, porque pastor, eu tenho tradições, eu nasci num lar católico. Não, eu nasci num lar evangélico. Pastor, eu sou evangélico desde o berço. Nasci num lar evangélico, entendendo o evangelho, sei o evangelho, conheço o evangelho. Cuidado com tanta segurança. Coloque à prova esse evangelho que você crê. Paulo diz, olha, o evangelho que eu recebi não é de homem. Não foi na minha infância e juventude no judaísmo. Versículo 15 em diante ele começa dizendo, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. É um texto um tanto difícil de ler, porque Paulo coloca muitos apóstolos no meio e vai enchendo e separando, mas seria mais ou menos assim, olha na sua Bíblia. Quando, porém, aprouve. Conseguem ver isso? Quando, porém, aprouve. Aprouve a quem? Aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Quem foi que a quem aprouve separar o apóstolo Paulo desde o nascimento? Não é a Deus? Então leia novamente. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, lê-se. Quando, porém, aprouve a Deus revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, quando por ocasião desse chamamento, quando por ocasião da minha conversão, quando eu me encontrei com Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando eu estava perseguindo a igreja de Cristo, quando a luz do céu brilhou sobre mim, e eu caí ali prostrado com o rosto em terra, e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando aprouve a Deus revelar o seu filho em mim, o que aconteceu? Leia na sua Bíblia. Não consultei carne e sangue. Olha o que ele está dizendo. O evangelho que eu vos prego e o evangelho que eu vos anuncio, eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Daqui a poucos irmãos vão saber por que a insistência do apóstolo e minha em afirmar e reafirmar que ele não recebeu o evangelho de homem algum. Não recebeu esse evangelho que ele prega na sua infância e juventude, portanto, não recebeu do judaísmo. Segundo, não recebeu dos tutores quando por ocasião da sua conversão, ou seja, ele não se converteu dentro de uma igreja evangélica e foi crescendo na escolinha dominical com os menininhos, e foi crescendo, saiu da escolinha dominical e fosse para adolescente, jovem, foi nada disso. Quando aprouve a Deus me separar, aprouve revelar Cristo em mim, eu não consultei carne e sangue. Ele não foi atrás dos apóstolos em Jerusalém. Ele não foi atrás de ninguém. Pelo contrário, olha o que ele diz. Versículo
17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele está contando e defendendo a sua história, que ele vai contando acerca de suas experiências. É uma defesa do seu evangelho. Em outras palavras, o evangelho que eu vos anuncio, não aprendi de homem, não recebi de homem, não aprendi no judaísmo, não aprendi na minha conversão, não subi a Jerusalém para que os apóstolos me ensinassem este evangelho. Pelo contrário, quando Cristo se revelou a mim, eu fui para as regiões da Arábia. Tão logo ele sarou das suas vícios e foi batizado, diz a Bíblia, e ele próprio testifica dizendo que ele partiu para o deserto da Arábia, onde ficou 2 anos, lendo e relendo a Escritura. Considera comigo em nome de Jesus, queridos, todos vocês. Paulo, ele era um grande homem. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande doutor em teologia do seu tempo. Até porque em Israel havia apenas 2 grandes, vamos colocar em termos modernos, né? 2 grandes universidades teológicas, ou faculdades teológicas, né? A de Gamaliel e a de Hillel. 2 faculdades. A de Gamaliel era mais famosa. E ali Saulo de Tarso cresceu, ouvindo, aprendendo a lei, aprendendo a recitar a lei, os profetas, a Torá, de modo que quando ele chegou na sua juventude, ele próprio testifica dizendo que ele se avantajava a muitos da sua idade. Uma pessoa extremamente zelosa da lei, dos profetas, um homem da sinagoga, um homem do templo, um homem das festas, um homem do sábado, um homem da Páscoa, do Pentecoste, das trombetas, da expiação, um homem cuja vida e cujo coração e cuja alma estavam totalmente entregues a Deus. Um homem religioso, não era um pagão, não era uma pessoa desorientada, não era um filósofo que não cria em Deus, não, era alguém que era servo de Yahvé. Agora, num dado momento, ele começa a perseguir a igreja de Deus. E por que ele perseguia a igreja de Deus? Porque ele não podia conceber a ideia da mensagem do evangelho que anunciava Jesus Cristo, o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou, ele está vivo, e em seu nome se prega agora para todo mundo o arrependimento de pecados, para que possa alcançar a vida eterna. Ele não podia entender isso, e então ele perseguia, não como quem simplesmente odiava por odiar o outro, não. Ele perseguia a igreja de Cristo, porque considerava a igreja como sendo uma grande inimiga de Yahvé, uma grande inimiga de Moisés, uma grande inimiga dos profetas. E então foi nessa sua ânsia de prender os cristãos, foi que ele teve o grande encontro com o próprio Jesus Cristo, ressuscitado no caminho de Damasco. Quando então, diz ele, estando eu a caminho de Damasco, ao meio-dia, eis que uma luz mais forte que o sol brilhou ao redor de mim. Quando eu caí ali por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões, mas levanta-te. Olha o que ele diz: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci, para te constituir testemunha e te enviar aos povos, ao povo e aos gentios. Isto é, para o povo de Israel e para as nações. Ou seja, o próprio Jesus fala: eu te apareci para que tu visses o Cristo ressuscitado e pudesse ser uma testemunha da sua ressurreição, para que você então seja constituído apóstolo do Cordeiro. Jesus disse: eu te apareci para te enviar. A palavra enviar é apóstolo. Isso está em Atos, capítulo 26, versículo 18. Para te enviar ao povo e aos gentios. Paulo é feito apóstolo neste momento que ele tem a revelação de Cristo, do Cristo ressurreto. E agora, uma vez batizado, ele fala assim, ele pensa consigo: eu preciso rever todo o meu conhecimento.
Tudo que eu aprendi, tudo que eu li em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, nos profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, todos, ele precisava fazer uma releitura daquilo que ele havia aprendido no judaísmo, para ele saber o que tudo isso tinha a ver com o Cristo ressurreto. E aí ele vai para o deserto da Arábia, e ele começa a fazer essa releitura. Esses 4 dias, ou 4 reuniões, digo, que teremos aqui, também será a nossa releitura. A nossa releitura. Do Evangelho, daquilo que lemos, de tudo. Considerando diante de Deus. Saulo, entretanto, no deserto, não somente ele releu o Antigo Testamento, eu penso, 2, 3, 4, 5 vezes, mas ele conta em 2 Coríntios capítulo 12, que naquela ocasião, durante aquele tempo de 2 anos, por várias vezes ele foi arrebatado aos céus. Jesus o arrebatou, o levou ao terceiro céu, levou-o também ao paraíso, e ele então ouviu do próprio Cristo palavras inefáveis, coisas que não lhes foram lícitas que se fossem faladas, palavras que talvez se ditas também não fossem compreendidas. Saulo, agora o grande Paulo, se tornou um homem cheio do entendimento do que é o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus o discipulou pessoalmente e particularmente. Sem nenhum demérito aos outros apóstolos, que aprenderam com Cristo ali, encarnado, coletivamente. Saulo teve o privilégio de ficar cara a cara, só ele e Jesus, e o Cristo ressurreto, conversando horas a fio. E Jesus falando para ele tudo acerca do Evangelho, explicando para ele, explicando para ele Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, discorrendo, e Saulo talvez perguntando, e Jesus falando, e não somente falando, mas impregnando no coração, na alma, na mente do apóstolo, de sorte que o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, veio a testemunhar dizendo que Saulo, no caso o apóstolo Paulo, falava de coisas grandes e coisas difíceis de se entender. O próprio Pedro dizendo que Paulo, de fato, era um homem extremamente grande nesse sentido. Então aqui o apóstolo Paulo, fazendo a sua defesa, ele diz: olha, o Evangelho não ouvi de homem, não recebi de homem, não aprendi de homem algum, não foi na minha infância, lá nas minhas tradições, não foi quando eu me converti, eu não fui a Jerusalém. E ele, a partir do versículo 18 em diante, ele continua dizendo: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. 3 anos depois é que ele vai a Jerusalém. E quando ele vai, os irmãos poderão ler aqui do 18 ao 24, ele vai dizer: eu também fiquei pouco tempo lá, não deu nem tempo de falar sobre essas coisas do Evangelho. Fiquei só 15 dias e tem mais. Eu não vi os apóstolos, vi apenas Pedro e, salvo engano, parece que ele viu Tiago também. Mas ele diz que foi uma passagem rápida e que ele não teve contato com os apóstolos de Cristo. E portanto ele está querendo dizer com isso que também não aprendeu com os irmãos de Jerusalém. No capítulo 2 ele continua dizendo que 14 anos depois, portanto se você somar 3 com 14 são 17. Somente 17 anos depois que ele havia recebido o Evangelho diretamente do próprio Cristo, é aí que agora ele sobe a Jerusalém, e agora ele vai com o intuito de compartilhar o seu Evangelho com os demais apóstolos, com os 11 apóstolos. Aí ele sobe, e aí os irmãos poderão perceber, ele vai discorrendo. E quando ele chega em Jerusalém, logo no versículo 4, ele nos diz aqui do capítulo 2, que lá em Jerusalém havia uns falsos irmãos. Agora eu quero que você considere comigo. Olha o texto sagrado, capítulo 2 fala: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo aonde?
Onde é que ele estava? Hã? Pessoal? Estava comigo aonde? Em Jerusalém. Sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa de quem? Dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Onde é que estavam esses falsos irmãos aqui, hein? Em nome de Jesus, não perca isso. Onde Paulo e Barnabé e Tito encontraram falsos irmãos que se entremeteram em suas vidas com o fim de espreitar a liberdade deles. Onde foi isso? Em Jerusalém? Vocês têm certeza disso? Jerusalém? Olha, mas Jerusalém não era a sede? Lá não estava Pedro? Lá não estava Tiago? Lá não estavam todos os apóstolos? Como é que é dito que indo Paulo, Barnabé e Tito a Jerusalém compartilhar o evangelho, chegando lá, havia falsos irmãos que se entremeteram em suas vidas com o fim de espreitar a liberdade que eles tinham em Cristo. Isso não é de se estranhar? Vocês não estranham isso? Queridos, em nome de Jesus, isso é de uma gravidade tão grande. E eu preciso que os irmãos a partir de agora comecem se estavam concentrados muito mais. Porque nós estamos entrando dentro de um contexto no qual o apóstolo Paulo vai nos revelando e nos abrindo, como se abrisse uma cortina ali, não somente da região de Jerusalém, onde estava o templo, mas sobretudo abrindo uma cortina no tempo, para que você possa fazer uma leitura da história da nossa igreja, como era a igreja cristã no primeiro século. Primeiro século da era cristã. Bem no início. Ele fala aqui de uns falsos irmãos. Mas tem uma outra curiosidade. E eu não quero escandalizar os irmãos, mas eu preciso falar porque está aqui. E isso me despertou a atenção já tem algum tempo. Nós estávamos inclusive há um tempo numa chácara com alguns pastores. E eu os convidei, nós compartilhamos isso. Não sei se os irmãos se lembram. Mas é um pouco chocante, mas vocês têm que ver isso aqui. Veja o versículo 2 e observa o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, subi a Jerusalém em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular. Então ele expôs aos de Jerusalém, mas ele fez uma exposição em particular a quem? Aos que pareciam de maior influência. Qual é a leitura que os irmãos fazem dessa expressão, né? Olha, eu fiz uma exposição aos que pareciam de maior influência. Essa expressão, aos que pareciam, se parece, pode não ser, não? Ele não disse aos de maior influência, mas ele diz, e em particular aos que pareciam. E essa é a visão de Paulo. Quem seriam estes que pareciam ser de maior influência? Vamos continuar, versículo 5. Aos quais, versículo 4, falando dos falsos irmãos, né? Nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, quando os falsos irmãos procuraram espreitar ali e talvez querer seduzir o apóstolo Paulo e Tiago e Barnabé, como que dissesse, olha, vocês não estão de acordo com o costume. Diz a Bíblia, nós não nos submetemos, nem ao menos por uma hora. Nem ao menos por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Porque imagine só se o apóstolo Paulo cedesse aos caprichos da religião judaica. Ele próprio estaria retirando a verdade do evangelho que um dia ele havia plantado. Versículo 6 diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, então ele retoma, o que significa que os de maior influência não são os falsos irmãos. Aqui tem dois grupos de pessoas.
No versículo 4 ele fala acerca de uns falsos irmãos. No 6 ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência? E aí ele vai dar o parecer dele. O que ele quer dizer com os que pareciam de maior influência e quem eram estes homens? Ele diz: quais tenham sido outrora, não me interessa. Olha o espírito do apóstolo Paulo. E aqueles que tinham ou pareciam ter maior influência, e se é que eles tinham outrora a influência mesmo, não sei e não me interessa. Será que o espírito do apóstolo Paulo está tranquilo? Será que tem plena harmonia com os irmãos de Jerusalém? Leia na sua Bíblia, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Ou seja, eu não quero saber o tamanho, não quero saber a influência que ele tem, o poder que ele tem, porque o ser humano é assim. Na sua casa, você brinca, rola, faz o que você quer, você é você mesmo. Quando você chega diante de uma outra pessoa, você já muda o seu comportamento, já fica mais direitinho. Que parece que tem que transmitir para o outro que você é diferente daquilo que você é de fato. Quando chega diante de uma pessoa importante, você se cala. Não tem coragem de falar mais nada. Então Paulo, diante dos grandes e poderosos em Jerusalém, falou assim: olha, se tinham grande influência outrora, isso não me interessa. Até porque Deus não aceita a aparência de homens, não está preocupado com a aparência de homens. Aqui ele coloca a questão: a verdade do evangelho em oposição ao poder dos homens, à aparência dos homens, ao status dos homens, à posição dos homens. Ou seja, eu não me importo. Quem quer que seja grande, poderoso, bonito, tem autoridade, tem poder, para que a verdade do evangelho permaneça, ele não podia se importar com essas coisas. Aí ele diz mais, versículo 6: e quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homem, esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, eu fui a Jerusalém, expus o evangelho aos grandes, aos que pareciam ser, embora Deus não aceite a aparência, também não me interessa saber. Expus a estas pessoas o evangelho. Quem seriam essas pessoas, hein? Ele vai dar nome agora. Essas pessoas que pareciam ser, nada me acrescentaram. Nada me acrescentaram. Em outras palavras, eu preguei o evangelho para os próprios apóstolos. Falei para ele tudo em que eu creio, como eu recebi. E eles não falaram que estava errado o evangelho. Não acrescentaram nada. Olha o versículo seguinte, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para o apostolado dos gentios, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, mais uma vez ele coloca que eram reputados, que eram tidos pelos outros como colunas. O que eles fizeram? Estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Então os apóstolos de Jerusalém, 17 anos depois da conversão de Paulo, tendo ouvido o apóstolo Paulo falar o evangelho, Pedro, Tiago e João, falou assim: olha Paulo, vai com Deus, vá pregar este evangelho, porque este evangelho é o evangelho verdadeiro. Teoricamente está tudo certo. Ele diz: não recebi de homem, não aprendi de homem algum o evangelho, não foi na minha tradição, não foi na minha conversão, não foi quando eu fui a Jerusalém a primeira vez, também não foi quando eu fui a Jerusalém a segunda vez. Na primeira vez, 3 anos depois, não tive tempo. Na segunda vez, eles nada acrescentaram. Então, eu não recebi de homem algum o evangelho
que eu prego. Só que, embora, e aqui está o grande ponto, embora Pedro, Tiago e João tenham estendido a destra da comunhão a Paulo, na prática não era bem assim que aconteciam as coisas. E talvez isso possa chocar você um pouco. Diz a Bíblia, a partir do capítulo 2, versículo 11 em diante. Estava lá o apóstolo Paulo em Antioquia. Entenda que Antioquia era o reduto do apóstolo Paulo. Jerusalém era o reduto dos apóstolos de Jerusalém. Paulo era um apóstolo, nascido fora de tempo, num reduto separado. Até porque, quando nós lemos o livro de Atos, o que nós vemos ali? A igreja de Jerusalém não abraçou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo esteve lá, os irmãos não queriam recebê-lo. Quando então ele ficou por lá, Barnabé foi, pegou Paulo e de repente surpreendeu os apóstolos, dizendo assim, está aqui e agora não tem para onde correr. Aí os irmãos, então tá bom, tudo bem, fica por aí. Aí Paulo ficou ali, deslocado. Aí Pedro conversava com Tiago, conversava com João, conversava com Bartolomeu, e ninguém conversava nada com Paulo. Ele ficava no canto. E olha que ele tinha coisa aqui na cabeça dele de revelação, e ele ia falar, ninguém dava ouvido. Ele foi ficando deslocado. Sabe de uma coisa? Eu vou pregar a palavra. Ele foi para a praça de Jerusalém e começou a pregar. Quando ele começou a pregar, diz a Bíblia que a igreja começou a perder a paz, porque as pessoas queriam apedrejar Paulo, queriam matar Paulo, e achava que o responsável de tudo aquilo era também os demais apóstolos. Sabe o que eles fizeram? Falou, Paulo, vem cá, muito bom, você está de parabéns, você é um cara eloquente, muito sabido, bom demais. Só que nós tivemos uma reunião, compramos uma passagem para você, para a sua casa, e aí nós, de tanta gentileza nossa, nós vamos pessoalmente te levar até o porto e nós vamos te embarcar. Nós não vamos entregar a passagem na sua mão, não. Nós vamos te embarcar. Você tem que descansar, está muito cansado. Pois levaram Paulo até o porto, colocaram dentro do navio e ele foi embora para casa. Então Jerusalém, a igreja de Jerusalém não recebeu muito bem o apóstolo Paulo. Não é que não receberam. Aí ficaram, sabe, aquele jeitinho ali, dando um gelo, para ver se ele se mancava. E dava um jeito de... Isso é aprovado pelas próprias circunstâncias, quando os apóstolos compram a passagem e o mandam embora. Leia depois o livro de Atos, capítulo 9 em diante, 9 e 11. Esses dois capítulos, vocês vão perceber essa história lá, claramente registrada e declarada. Agora, estava lá Paulo no reduto em Jerusalém. Atenção. Melhor, estava Paulo em Antioquia, quando chegou Pedro e alguns irmãos foram visitar o apóstolo Paulo em Antioquia. A igreja de Paulo em Antioquia era uma igreja de gentios. Os gentios, nós vamos verificar isso a partir de amanhã, eram pessoas que se converteram a Jesus Cristo na base da graça de Deus. Só a graça, mais nada. Não tinha lei de Moisés, não tinha os caprichos da lei, não tinha as imposições da lei. É o puro evangelho, conforme se diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele pagou todos os nossos pecados. Nós somos salvos pela graça, não é por meio de obras. Então era uma igreja gentílica na base da graça, igual essa aqui. Graça, pura graça. Quando Pedro chegou lá, aí Pedro ficou feliz. Sabe por quê? Porque em Jerusalém talvez ele fosse um pouco podado, não podia fazer muita coisa. Quando ele chegou em Antioquia, que ele viu a liberdade, a alegria dos irmãos, aí Pedro ficou feliz com os irmãos gentios, abraçava, contava caso, comia carne de porco assada, pegava um pedaço, comia e achava bom, porque tinha tanto tempo que ele não podia fazer isso na vida dele. Liberto, crente em Jesus Cristo, glória a Deus, a graça de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo falava, quem diria, né, para um judeu, mas é a graça de Jesus Cristo, é a graça. De repente, chegaram alguns irmãos de Jerusalém, a mando de Tiago. A Escritura não deixa claro qual era o objetivo daquelas pessoas, mas é dito que Tiago enviou alguns irmãos de Jerusalém e alguns fiéis da circuncisão. Aí eu penso, é apenas um pensamento meu, o texto não diz isso,
que talvez Tiago tivesse dito: olha, vai lá, veja como é que estão as coisas por lá, porque Pedro está lá junto com Paulo, sabe que Paulo é muito liberal, Paulo é pela graça, então fica de olho lá para ver o que está acontecendo por lá. Quando os irmãos de Jerusalém chegaram, diz a Bíblia, sabe o que Pedro fez? Assim que os viu chegar, saiu de perto dos gentios, disfarçadamente, foi para perto dos judeus e perdeu a alegria, ficou triste. E começou a dissimular com os irmãos. Aí talvez Barnabé falou assim: oi Pedro, o que aconteceu? Você está tão bem? Você já saiu daí, está aí calado, se afastou dos irmãos. E aí Pedro conversando com Barnabé. Barnabé também foi sendo enganado e iludido. E foi ficando triste também do lado de cá. Espera aí, vou ler porque senão... Deixa eu ler porque senão vai pensar que eu estou inventando. Leia. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu resisti face a face, porque se tornara repreensível. E ele vai contar qual foi o fato. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Primeiro, ele se afastou. Estava aqui, aí ficou um pouco distante, mas no mesmo espaço. Depois veio a apartar-se. Separou-se definitivamente dos irmãos. Pedro, apóstolo Pedro. Não fala apóstolo Pedro não, fala Pedro. Porque o que está em voga aqui não é o apostolado de Pedro, que também é irrepreensível, mas é de um ser humano. É apóstolo, mas é homem. E aqui Pedro é demonstrado na sua pessoa e na sua alma e na sua fraqueza de um ser humano. Estão entendendo? Olha o versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Daqui a pouco estava Barnabé também. Pois é, pai, eu estava pensando bem, eu tenho que pensar bem. Esse negócio da graça de Deus é complicado, hein? Queridos, quantos aqui algum dia já ouviram falar da graça de Deus? Da graça mesmo. E ao ouvir ficou desconfiado. Fala a verdade, a verdade. Por que você vai? Pastor, mas eu não sei o que você está falando, não. Não, é porque a graça de Deus, e aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo explicando, é algo muito grande, muito forte. Talvez o ponto fundamental seja esse, quando o apóstolo Paulo vai conversar com Pedro. Porque agora é o apóstolo Pedro conversando com o apóstolo Paulo. Não é o Alexandre conversando com vocês. Não é o Alexandre conversando com o pastor fulano. Não, é o apóstolo Paulo dialogando com o apóstolo Pedro numa dada circunstância. Quem aqui quer saber qual foi o diálogo e qual foi o argumento que Paulo usou para falar com Pedro? Querem saber? Acompanhe. Versículo... No 11 ele diz que Pedro, que é Cefas, Paulo o resistiu face a face. Ou seja, Paulo não ficou calado. Paulo foi conversar com ele. Pedro, vem cá, vamos conversar aqui uma coisa muito séria. Eu percebi que você estava aqui numa boa, comendo com os gentios. Os gentios faziam uma bisteca, aí você comia. Aí fazia um pernil assado, você comia. Aí fazia em dia de sábado a pururuca, você comia. Né? Aí contava caso. Tal. Aí de repente, quando os irmãos de Jerusalém chegaram, você se apartou de todo mundo. E ainda você dissimulou de tal maneira que o próprio Barnabé, meu companheiro, cooperador, apóstolo comigo, foi para o lado de vocês. Coisa feia. Vem cá, Pedro. Versículo 13 ou 14. Quando porém vi... não gosto desse texto. Eu tenho que ler, né, queridos? Quando porém vi
porque não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Quem não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho? Vocês acreditam nisso? Quem não procedia? Aí eu vou perguntar para vocês, se Pedro, que era o apóstolo, e Barnabé, que era apóstolo com Paulo, não estavam, em dada circunstância, procedendo corretamente, de acordo com a verdade do Evangelho, eu pergunto, você está seguro do seu pastor? Você está seguro do missionário? Você está seguro do bispo? Você está seguro do apóstolo? Você está seguro de mim? Está seguro de você? Pensa um pouco, essa é a história da igreja, está registrado. Nós falamos, não é apenas uma epístola, é um documento. Traz um registro documental para você saber. Quando, diz o apóstolo Paulo, eu percebi que Pedro, inclusive Barnabé, influenciado por Pedro, com os demais irmãos de Jerusalém, não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Aí eu pergunto, irmãos, existe um proceder correto de acordo com a verdade do Evangelho? Isso é de pequena importância ou de grande importância? Se fosse de pequena importância, Paulo falaria, não, para de besteira, é bobagem. Cada um tem sua visão, são muitos os ministérios, né? É visão ministerial. Cada denominação tem um chamamento diferente. É a multiforme graça de Deus. Hã? Não, queridos. Paulo diz aqui no início dessa carta, a razão dessa carta. Isto se trata de um outro evangelho pervertido. Isso é sério. Eu preferiria abandonar tudo a seguir um evangelho pervertido. Porque sem nada, pelo menos você está lançado a nada. Agora o evangelho pervertido, ele te prende de tal maneira que para você desarraigar e tirar todas as raízes dali, é muito complicado. É muito difícil. Eu conheço dezenas de pessoas que, tendo contato com o verdadeiro evangelho, não conseguem sair de onde estão. Estão presos. Enfim. Leia comigo, estou acabando. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas no gabinete para que ninguém ouvisse. Povo de Deus. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. 2 pontos. Ou seja, Paulo falou assim, eu vou falar com Cefas, mas é na frente de todo mundo. Nada de gabinete, nada de coisa escondida. Todos têm que ouvir o que está acontecendo. E aí ele diz assim, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha, quem é que obrigava os gentios a viverem como judeus, hein? Hã? Pedro. Mas Pedro era apóstolo. Sim ou não? Ora, é verdade que ele era apóstolo, e a sua epístola são 2, 1 Pedro e 2 Pedro, elas são todas escritas na base da graça. É inspirado, é verdadeiro, é legítimo. Não se questiona aqui o ministério apostólico de Pedro nas suas epístolas. Os que se questionam aqui, e não sou eu quem o faz, é o próprio apóstolo Paulo, quem aqui repreende a Pedro. Fala, Pedro, você é judeu. E você sendo judeu, você vive como um gentil. Até porque nós vimos agora há pouco, você estava comendo conosco. E você comia como um gentil. Come. Você não comia como come um judeu. É imundo. Você comia como um gentil. E por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Irmãos, em nome de Jesus, essa conferência tem esse intuito de fazer esse diálogo
dos dois tempos e das duas igrejas. Por que dizemos que Gálatas é um espelho é um reflexo, né, da atual igreja cristã evangélica? Quando eu olho para Gálatas e vejo tal circunstância, naquele tempo, eu vejo essa mesma mensagem e as mesmas circunstâncias refletidas nas igrejas atuais. Vocês não têm visto isso, não? Irmãos, tudo já está voltando. Primeiro trouxeram de volta o quê? As maldições da lei. Trouxeram as bênçãos e maldições de volta para o século 20 e então o século 21. Lembram quando alguém canta assim, olha, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Ó, canção bonita, né? Não, honestamente, eu acho a melodia muito bonita. Mas a letra, queridos, é uma afronta ao Novo Testamento, porque a canção começa dizendo assim, olha, se, em outras palavras, é condição. Há uma condição, se você guardar todos os mandamentos de Deus, virão sobre a tua casa todas estas bênçãos. Bendito sereis na terra, bendito sereis, e quando será a voz de Deus. Enfim, só que o irmão esqueceu de fazer a segunda estrofe. Qual seria a segunda estrofe? Se atentamente não ouvires a voz de Deus e os mandamentos seus não guardares, maldito sereis na terra, impinge em você sarna e coceira. Tua mulher será estuprada por 7 homens. Não se escandaliza porque está lá na lei. Está lá na lei. Está escrito lá que tantas maldições viriam sobre o povo de Israel se eles desobedecessem à vontade de Deus. O homem se casaria com a mulher e outros homens haveriam de desposá-la. Outros. Essas bênçãos e maldições, nós veremos isso amanhã, ou amanhã à noite talvez, com bastante propriedade. Elas são o esteio de uma aliança ultrapassada, obsoleta. Mas nós vemos se repetir a sua leitura em quantas igrejas evangélicas ou cristãs evangélicas dos dias atuais. É um retorno à velha aliança, é um retorno ao Velho Testamento, é um retorno é uma tentativa de trazer de volta e unir ao Evangelho de Cristo, pervertendo-o, querendo fazer com que nós, gentios, agora filhos de Deus da nova aliança, vivamos como judeu. Até templo já fizeram. Tem até sumo sacerdote e sacerdotes. E na frente do templo ficam os levitas, todos levitando. Quipá, o manto sacerdotal, só faltou os filactérios. Arca da aliança, tudo sendo trazido de volta. Não bastava as bênçãos e maldições, estão trazendo agora toda aquela parafernália de coisas. Aquele conjunto de coisas que eles julgam serem sagradas. É o problema da sacralização das coisas. O evangelho pervertido, aqui em Gálatas, nós vamos constatar isso amanhã pela manhã e à noite. Eles têm 2 grandes problemas. O problema do legalismo, ou seja, querer afirmar que a salvação só é possível pela prática da lei. E o problema da sacralização dos objetos, como quem diz, olha, esse objeto é abençoado, é ungido, é sagrado. Assim como no Antigo Testamento a arca era sagrada, o santuário era sagrado, tudo era sagrado. Lembra que só os sacerdotes podiam levar, podiam desmontar e montar? Era tudo sagrado. Aí eles querem trazer esses problemas, essas coisas ultrapassadas para os dias de hoje. É o lenço sagrado, é a rosa sagrada. Ou seja, só mudaram os objetos, mas a ideia ainda é a mesma. E a carta de Paulo aos Gálatas diz, olha, vamos abandonar esse velho e obsoleto pacto do Antigo Testamento.
Não pervertam o evangelho de Cristo. Vamos viver como gentios, salvos pela graça e, portanto, como filhos e herdeiros do Pai Celestial. Não volte. Paulo repreende a Pedro dizendo: como sendo tu judeu, vives como um gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí vem a parte mais difícil de se entender do livro de Gálatas, que são os versículos 5 a 18. É a parte mais difícil do livro, e talvez de toda a escritura. Reli umas 30 vezes, sem mentira. Mas só essa porção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tentar entender alguma coisa. Até que quando eu estava quase desistindo, aí a luzinha começou a brilhar lá no fundo. Aí eu li mais umas 30 vezes. Aí quando eu vi, eu me alegrei de uma forma tão grande, porque eu encontrei, depois de 15 anos neste ministério, encontrei uma resposta para uma acusação que fazem contra nós sempre. Já se fazia no tempo de Paulo, continuam fazendo nos dias de hoje, e a resposta sempre esteve aqui e eu não podia enxergar. Vamos ver o que Paulo diz para Pedro? Olha aí. Depois que ele repreende no 14, ele começa a teologizar a partir do 15. Ou seja, a construir uma teologia para explicar os fundamentos da graça de Deus. Ele fala assim: olha, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Olha a afirmação dele. Não parece um certo orgulho? Um ufanismo? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores como os gentios. Olhe para mim por um momento. Imagine que os judeus, eles eram produto de uma nação criada a partir da vontade de Deus. Abraão, sai da tua terra, vem cá. Eu estou tirando você daqui, vou te levar para uma outra terra, e de ti eu farei uma grande nação. Então, a nação de Israel, os judeus, eram um povo separado. Por isso que os judeus não tinham a ideia de que eles eram pecadores. Não que eles não pecassem, não é essa a ideia. Mas, embora eles pecassem, eles tinham a ideia: nós somos um povo santo, nós somos o povo de Deus, e os gentios não são os pecadores. Essa era a mentalidade, e tinha uma certa razão nisso. Lembram do Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem que não anda, que não se assenta no caminho dos pecadores, nas rodas dos escarnecedores. Aí ele fala: os pecadores não prevalecerão na congregação dos... Olha a ideia de justos e pecadores. Então Paulo, ele vai construir um raciocínio tão forte. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, em nome de Jesus. Se você não entender isso aqui, eu repito quantas vezes você quiser, mas você precisa entender esse raciocínio do apóstolo Paulo. Nós, referindo-se a Pedro e a ele, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo, ou seja, embora nós sejamos judeus, nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido, nós que somos judeus por natureza, também temos crido em Cristo Jesus, para que nós, judeus por natureza, e não pecadores como os gentios, para que nós fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. O que ele está argumentando? Nós, sendo nós judeus, nós não somos pecadores como os gentios, não, eles pecadores, e nós, sendo nós judeus por natureza, nós sabemos. Você não sabe, Pedro, que o homem não é justificado pelas obras da lei? Eu sei. Então, se nós, sendo judeus por natureza, também, semelhantemente aos pecadores,
nos aproximamos de Cristo para ser justificados unicamente pela fé. Olha o pensamento dele. Versículo 16, eu quero ler de novo. Do 15 em diante. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós, que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, também temos crido em Cristo Jesus, para que nós, que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém, nem judeus, nem pecadores, será justificado. Mas, atenção, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Quem está entendendo? O que ele está dizendo? É difícil, né? Eu acho extremamente difícil. Mas não vamos dar conta. Calma. Vamos separar aqui a igreja em duas alas, para entender. Nós, judeus, por natureza. E eles, seus bandos de pecadores. Gentios. Ele está comparando uma coisa com a outra. Então veja bem, vamos lá. Nós, judeus, por natureza, não como aquele bando de pecadores, sabendo nós que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, nós aqui, judeus por natureza, também temos crido. Também, quer dizer, eles foram justificados pela fé, pelo sacrifício de Cristo. E nós também, não foram somente eles. Ou seja, não é somente eles que carecem de salvação, nós também. Porque pela lei ninguém é justificado. Aí ele diz, versículo 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Ou seja, nós que somos judeus por natureza, não pecadores como eles, de repente estávamos aonde? Juntamente com eles ao pé da cruz. Não seria o caso que se eles são pecadores e nós judeus por natureza, nós não tínhamos que ir a Cristo, não tínhamos? Tínhamos ou não? Ora, se eles são os pecadores e nós não somos, por que nós vamos a Cristo então? Porque indo a Cristo, procurando ser justificados, fomos também achados pecadores como eles. A ideia é a seguinte: se é verdade que eles são os pecadores e nós não somos pecadores, então nós não precisamos de Jesus. Nós precisamos apenas da lei. Guardemos a lei e somos salvos. E eles creiam em Jesus e sejam salvos. Entretanto, ele coloca o fundamento. Sabendo nós que o homem, ele é justificado pela fé, não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém é justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Olha para mim, aqui está o pulo do gato do apóstolo Paulo. Se nós que somos judeus por natureza, que temos a lei, Deus nos ordena a deixar a lei e confiar unicamente no sacrifício de Cristo, como todos os pecadores, porque nós também somos pecadores. Pastor, mas eu não concordo. Eu acho que mesmo tendo Cristo, temos que ter a lei. Do contrário, essa graça nos levaria ao pecado. Aí Paulo diz, se nós, ao buscarmos a justificação em Cristo, fomos nós também achados pecadores, seria o caso, ou dar-se-á o caso, de ser Cristo ministro do pecado? Ou seja, as pessoas que acusam tanto os irmãos do passado como nos dias de hoje, dizendo que se vocês não têm a lei, vocês não podem agradar a Deus. Falar isso é fazer de Cristo ministro do pecado. Porque foi Cristo quem nos ordenou confiar somente nele e deixar de lado a lei. Se você afirmar que isso vai gerar um grande problema, você está dizendo então, Cristo é ministro do pecado, porque ao tirar a lei e estabelecer a graça, ele estaria estabelecendo a libertinagem.
Então, essa é a resposta. Que muitos falam assim, vem cá, vocês são salvos pelo quê? Não, pela graça. Ele fala, mas só pela graça? Só pela graça. Ah, então você pode beber, então você pode fumar, Aí começa a fazer aquele tanto de coisa. Em outras palavras, eles só conseguem ver a santificação de Deus se fosse por intermédio de uma lei. Eles não conseguem ver que no propósito de Deus, Deus tem um meio de santificar o seu povo, não por meio de coisas externas, e nem de obras externas, mas é uma obra interna do Espírito Santo. Então olhe para a Escritura, ele fala, 17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo. Em outras palavras, se eu, pregando a graça, voltar a edificar o que destruí, ou seja, voltar a pregar a lei, eu estarei afirmando com isso que eu estava em pecado. Por isso que eu voltei à prática da lei. Voltar à prática da lei seria afirmar que o procedimento em graça seria pecado. Por isso ele fala que se ele torna a edificar aquilo que ele destruiu um dia, a mim mesmo me constituo transgressor. Então são duas as questões aqui. Primeiro, Cristo é ministro do pecado? Mas por que não? Se ele tira a lei de contexto e te coloca apenas na graça, você não está vulnerável agora? Cristo não está te empurrando para o pecado? Essa é a ideia de todos aqueles que não entendem a graça de Deus. Desde os tempos de Paulo, já havia quem acusasse a pura graça de Deus como sendo um ambiente propício para uma vida de libertinagem. Mas Cristo não é ministro do pecado. E portanto, Paulo é como que ele dissesse, continuarei a destruir o que outrora destruí, e continuarei a edificar apenas a graça de Deus. Fazer o contrário é afirmar, é fazer de mim mesmo um transgressor. A vida cristã na graça de Deus não é transgressão. Agora, o problema é que o homem natural não consegue perceber isso. Porque me parece que a ideia é que quanto mais você tiver elementos, normas e condutas exteriores para cumprir, parece que você está mais próximo da verdade. Quanto mais mandamentos você tiver, quanto mais obrigações você tiver, quanto maior for a sua conduta exterior, parece que você se sente, tem uma falsa sensação de estar melhor com Deus. Mas isso, o apóstolo Paulo chama de um evangelho pervertido.